Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje nós vamos falar de anatomia muscular. Falamos na aula passada sobre o sistema esquelético, falamos sobre o seu tecido, falamos sobre o seu funcionamento e falamos também que o sistema esquelético ele está intimamente conectado com o sistema muscular, como base de movimento. Então, lembrando que esses sistemas eles se conectam, todos eles, e a comunicação entre eles é extremamente importante. Bom, o sistema muscular não diferente, ele se conecta também com o sistema ósseo e com o sistema nervoso e com o sistema vascular. Então, todos eles notem que eles são muito íntimos. Tá? Então, o sistema ósseo, a gente viu que nós temos nervos passando por dentro dos canais de Havers, temos vasos sanguíneos passando por lá, temos o sistema muscular passando por ali também. Então, são sistemas que eles se conectam, de uma forma direta ou indireta. Então, é importante vocês terem isso na cabeça, para o entendimento da anatomia e fisiologia, ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do sistema muscular, vai falar um pouco do seu funcionamento, da sua anatomia. Obviamente existem vários músculos, então fica até difícil da gente gravar o nome de boa parte deles. Então não foquem tanto na nomenclatura em si, mas foquem no funcionamento. Para nós da farmácia é muito mais importante a gente entender como a musculatura funciona para que a gente consiga tomar base de como que o medicamento vai funcionar lá dentro. Então, de tudo isso que eu estou falando, desde o sistema esquelético para frente, desde a primeira aula praticamente, entendam bem como funciona para depois vocês se preocuparem com a nomenclatura. Eu não vou dizer que não é importante a gente saber nomes, obviamente que porém foquem bastante na parte da fisiologia, ou seja, do funcionamento desses órgãos e sistemas, porque é isso que vai fazer a diferença para a gente lá na farmácia, ok? Então não precisa memorizar o nome de todos os músculos, porque isso aí vai ser supérfluo. Uma outra coisa, uma outra dica, no final quando a gente começar a falar da parte anatômica, da estrutura em si, eu vou falar ali o nome dos músculos que são importantes. Então, se atentem aos nomes que eu vou falar posteriormente, eu vou falar, olha gente, gravem esse nome, gravem esse, porque aqueles músculos são mais importantes dentro daquela estrutura estudada, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar. Bom, galera, o sistema muscular, não diferente de outros sistemas, ele tem diversas funções. Então, aquelas funções que a gente vê na escola, normalmente a gente vê o básico ali, a gente não vê algo mais aprofundado, algo que tenha uma importância fisiológica assim, além daquela basicidade. Então, conforme eu vou falando aqui das funções, memorizem bem essas funções porque são importantes para o entendimento da fisiologia, do funcionamento do corpo em geral, ok? Então, o básico que vocês já sabem que a musculatura serve ali para movimento do nosso corpo e a sustentação, juntamente com o sistema esquelético. Então, os dois sistemas conectados, eles formam essa capacidade de locomoção e de sustentação em um determinado ambiente, ok? Essas são as funções básicas que provavelmente vocês já conheçam da estrutura que vocês estudam lá na escola. Bom, outra coisa importante da gente lembrar desses sistemas, do sistema muscular, é que eles servem para abertura e fechamento de determinadas passagens no corpo. Então, por exemplo, quando a gente se alimenta,
Existem músculos que fecham a entrada do estômago e a saída para que haja ali movimentação lá dentro, né? E essa movimentação faça a digestão mecânica e química dos alimentos dentro do estômago, sem que aquele alimento fique saindo. Então nós temos algumas aberturas que servem de passagem para diversas substâncias. O outro exemplo é no nosso olho. A gente fecha o olho, isso graças ao fechamento da musculatura ocular, ok? Além disso, o ânus também serve como passagem, né, do quimo, e isso é extremamente importante, porque se ele não fecha, se ele não consegue fechar, né, não tem esse fechamento adequado, isso significa que vai acarretar uma série de prejuízos para o paciente, ok? Além da bexiga também, que a gente consegue segurar um bom tempo a urina por conta desses músculos que fecham, e algumas pessoas têm incontinência urinária justamente por conta da dificuldade desse músculo em fechar essas passagens, ok? Bom, ele também serve o sistema muscular como movimento de substâncias. Então as substâncias vão passar de um lado para o outro graças à movimentação muscular. Vejam que é extremamente importante que a gente tenha, que nós façamos atividades físicas, porque essas atividades físicas vão nos ajudar a, por exemplo, evitar doenças como varizes, né? Então, você se locomovendo, você ajuda o sangue circular de uma forma mais tranquila, uma forma mais fácil, e isso obviamente vai acarretar a melhora de diversos sistemas. Então é importante a gente lembrar que a atividade física ela vai promover o movimento de substâncias e uma série de fatores que vão ser para benefício do corpo humano em geral. Além disso, a nossa musculatura ela serve para produção de calor. Então, no momento que a gente sente frio, que cai a temperatura, a nossa musculatura ela começa a ter mais contrações, e essas contrações vão produzir calor, tá? O músculo ele contrai graças à queima de caloria, e essa caloria obviamente vai gerar calor. É importante lembrar que, por exemplo, na febre, quando o corpo quer produzir mais calor, o que ele faz? Ele faz com que uma dos mecanismos, né, é a gente ter contrações musculares involuntárias. Então a gente começa a ter aquele tremor, e aquele tremor vai subir a temperatura do nosso corpo, vai auxiliar no aumento dessa temperatura para que haja destruição de micro-organismos, bactérias, enfim, quem estiver infectando o nosso corpo, ok? Além disso, o sistema muscular também serve para regulação do volume dos nossos órgãos. Então, no abdômen, por exemplo, o nosso músculo do abdômen ele serve para reter ali aqueles órgãos e deixar eles com um volume mais adequado, ok? Bom, existem 3 tipos de músculos basicamente falando, e é importante a gente entender a diferença desses 3 músculos, tá? Temos lá os músculos estriados esqueléticos. Então esses músculos estão espalhados por toda a parte esquelética. Então onde tiver osso, nós vamos ter aquele músculo ali fazendo contração e movimentando aquela estrutura óssea. Então lembrem disso, músculo estriado esquelético ele está presente ali nos ossos, tá? Na maioria das vezes ali nos ossos. E esses músculos nós conseguimos controlar de maneira voluntária. Então nós conseguimos dizer o momento que nós vamos contrair aquele músculo. Então, por exemplo, se você quer se locomover até a sala, né, da sua casa, você tem movimento muscular, e esses músculos que você movimenta são músculos voluntários, ok? E aí nós temos os músculos lisos, que são músculos localizados nos vasos sanguíneos, nas vias aéreas e em órgãos
da cavidade abdominopélvica, como por exemplo estômago, intestino. Esses músculos, eles estão ali para que haja contração daquela região. Para que é importante, por exemplo, a contração no intestino? Para que todo aquele bolo fecal ele consiga passar pelo intestino até ele ser excretado. Então há contrações ali no nosso intestino e essas contrações promovem então a saída deste bolo fecal da região intestinal, ok? Além disso, por exemplo, nos vasos sanguíneos, essa contração é importante para manter a pressão sanguínea, por exemplo. Então, quando a pressão abaixa muito, esses vasos eles se contraem. Contraindo o vaso, o calibre desse vaso ele diminui e o sangue ele passa com maior rapidez, com maior força. Então, aumenta a pressão arterial naquela região. E no calor, por exemplo, que a gente precisa perder caloria, precisa perder aquele excesso de calor, os vasos eles dilatam, ou seja, essa musculatura que está no vaso sanguíneo, ela dilata, promovendo maior fluxo ali de sangue no local, e aquele sangue, obviamente, com o líquido que ele transporta ali, ele vai ser refrigerado em estruturas mais externas, em vasos sanguíneos que estão mais externos no nosso corpo, ok? Porém, uma diferença dos músculos estriados esqueléticos para os músculos lisos é que os músculos lisos eles possuem ação involuntária. Então ele é controlado pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então nós não conseguimos dizer o momento que aquele músculo deve contrair. Então, em situações como, por exemplo, cólica intestinal, onde você tem movimentação intensa dessa musculatura intestinal, você não consegue controlar. E aí a gente tem que fazer uso de medicamentos como butibrometo de escopolamina, né, que é um medicamento muito utilizado para dor abdominal, justamente por conta dessas contrações involuntárias, ok? O butibrometo de escopolamina, para quem não conhece, é o famoso Buscopan, a marca registrada do Buscopan. Então essa substância ela diminui a contração involuntária desses músculos intestinais, fazendo com que haja redução ali daquela atividade muscular, portanto a dor diminui. E aí nós temos também os músculos estriados cardíacos. Nós já vamos ver a diferença de cada um deles estruturalmente falando, mas entendam que nós temos a diferença estrutural e a diferença funcional. Por enquanto nós estamos falando da diferença funcional de cada um desses três tipos de músculos. Então nós falamos dos estriados esqueléticos, que são voluntários, nós conseguimos contrair, os músculos lisos, que nós não conseguimos ter autonomia sobre eles, então eles trabalham de forma autônoma, e o músculo estriado cardíaco, que também trabalha com um sistema involuntário, então nós não conseguimos controlar os batimentos cardíacos, justamente porque ele tem a sua autorritmicidade, então ele tem o ritmo dele e ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo e por estruturas que estão presentes ali no coração, ok? E esse músculo estriado cardíaco nós encontramos apenas no coração, ok? Então vamos passar para o próximo slide para a gente falar um pouquinho de cada uma das diferenças desses músculos visualmente falando, né? Quando a gente observa então o músculo esquelético, observem aí na figura superior do lado esquerdo, nós temos lá, eles são conectados aos nossos, ou à nossa pele ou principalmente aos nossos ossos. Então é uma ligação íntima com essas estruturas, tá? E é através da ligação com essas estruturas que nós temos o movimento daquela região. Então, por que nós chamamos de músculo estriado? Porque quando a gente pega um músculo desse e coloca na microscopia, ou seja, no microscópio, olha o que a gente observa. Essa estrutura aqui, ó,
são células que possuem vários núcleos. Notem aqui, ó, que nós temos vários pontos roxinhos. Cada ponto roxinho desse é um núcleo, então nós chamamos de célula multinuclear. Aqui embaixo eu tenho um desenho para ilustrar essa imagem de cima. Então são células que possuem vários núcleos, elas são cilíndricas, então parece um cilindro, e elas são bem longas. Então ela vai do começo até o final do músculo. Então são células bem grandes, ok? E elas formam estrias, tá vendo? Essas linhas aqui, ó, que são bem vistosas quando a gente olha na microscopia. O músculo estriado cardíaco, ele também tem estrias, porém as estrias são diferentes, ó. Notem que nós temos estrias em alguns pontos, tá? E por isso nós chamamos de músculo estriado cardíaco, ok? Essas células, elas têm posições ramificadas. Então, por exemplo, quando você observa a estrutura celular, você vê que tem diferença da célula estriada esquelética, porque olha só, a estriada esquelética, ela é lisa, né, cilíndrica, e ela vai do começo até o final lá. Já essa célula cardíaca, ela tem ramificação, ó. Então ela pode ter estruturas que se conectam com mais de uma célula, ok? E quando nós falamos do músculo liso, nós temos células lisas, não tem estria nenhuma, essas células são muito conectadas umas às outras, tá? Porém a função delas, pessoal, é contração. Então a movimentação se dá justamente por conta da ação dessas células, ok? Então diferença entre elas estruturalmente são essas. Bom, obviamente a gente falou também aí da questão da voluntariedade. Então o tecido muscular esquelético, ele tem essa capacidade da gente controlar, né, esses movimentos. Já o cardíaco e os músculos lisos nós não conseguimos controlar. Existem músculos, pessoal, por exemplo o diafragma, que ele é um músculo esquelético, né? Então nós controlamos a nossa respiração. Porém, na maior parte do tempo, esse controle de contração do diafragma é feito não de forma voluntária, e sim de forma involuntária. Então nós temos alguns músculos que nós conseguimos contrair de forma voluntária e de forma involuntária. Tudo bem? Bom, vamos falar então da estrutura da musculatura estriada esquelética. Lembrando que os músculos estriados cardíaco e liso nós falaremos nas aulas posteriores, quando a gente for falar de coração e de órgãos. Então, aqui como anatomia muscular, eu vou falar da anatomia da musculatura esquelética. Quando a gente chegar no sistema cardíaco, nós falaremos da musculatura cardíaca e assim sucessivamente, ok? Então, algumas estruturas que são importantes na hora da gente observar um músculo. Nós temos ali o epimísio, que é uma camada externa que envolve toda a musculatura, ok? Nós temos os fascículos. Quando você pega aquela carne lá no açougue, você vê que ela tem várias ramificações, né? Vários formatos ondulares ali, cilíndricos, e esses formatos ondulares nós chamamos de fascículos, ok? Então aqui é todo o músculo, né? Eu cortei ele no meio e eu vejo aqui o epimísio, que é essa camada mais externa que reveste o músculo, e os fascículos, que são divididos por uma outra camada que eu chamo de perimísio. Então o perimísio ele envolve cada fascículo, e o epimísio ele envolve todo o músculo. Então já gravem esse nome aí, ó. Epimísio ele reveste todo o músculo, e o perimísio ele reveste todo o fascículo, ok? E aí o que liga a musculatura num osso? Tendões. Então os tendões eles se ligam às estruturas ósseas,
e ali ele promove a sua movimentação, ok? Bom, então vamos pegar aqui o fascículo e vamos chegando cada vez mais profundo ali em cada uma dessas estruturas. Então esse aqui é o fascículo, então eu peguei um fascículo e estou mostrando aqui para vocês, tá? Então o fascículo, ele é um feixe individual com várias células musculares separadas do restante do músculo por uma bainha de tecido conjuntivo que nós chamamos de perimísio. Então essa estrutura aqui, ó, é uma camada de tecido conjuntivo, tá? Que ela divide vários fascículos. Então vários fascículos formam um músculo, ok? Então nós pegamos aqui apenas um fascículo para mostrar para vocês. E cada fascículo possui diversas células musculares que nós chamamos de fibras musculares, ok? Então as fibras musculares, quando eu pego cada uma delas, elas são separadas por uma estrutura que nós chamamos de endomísio. Então vou voltar aqui no slide para vocês verem, ó. O que reveste todo o músculo eu chamo de epimísio. O que reveste cada fascículo eu chamo de perimísio. E o que reveste cada fibra, cada célula dessa, eu chamo de endomísio. Então, epimísio, perimísio e endomísio. Então, olha só, eu peguei lá o fascículo, tirei só uma célula muscular. Então, nós temos aqui a célula muscular. Dentro dessa célula, nós temos várias estruturas que nós chamamos de miofibrilas, ok? Então, essas miofibrilas são todas conectadas, e aí nós temos estruturas, né, que são chamadas de sarcômero. Os sarcômeros são as unidades contráteis da fibra muscular. Então é o sarcômero que vai contrair, formando então esse movimento. Quando eu pego o sarcômero, que é essa estrutura aqui, ó, só um pedacinho da fibra muscular, olha ele aqui, ó. Quando eu olho ele profundamente, nós verificamos que nós possuímos ali estruturas, essas azuis, que são um tipo de filamento proteico, então é a proteína, tá? Esse filamento azulzinho nós chamamos de actina, e o filamento interno nós chamamos de miosina. Então são estruturas proteicas que vão se ligar umas às outras. Então a miosina, ela se conecta à actina, nessa estrutura da actina, e uma vez que ela se conecta, ela puxa, formando então a contração muscular. Então imagina que minha mão, ó, eu tenho lá as miosinas e as actinas, que elas uma puxa a outra e forma aquela contração muscular, ok? E isso só acontece porque a gente tem dois fatores principais, tá? A presença do cálcio e a presença de de moléculas energéticas. E eu vou falar já para vocês, ok? Então, ó, assistam novamente todo esse pedacinho para que vocês consigam captar como é que funciona a contração muscular, ok? Então, cada estrutura dessa é importante. Lembrem então da actina e da miosina. Elas se contraem, e quando um conjunto de actinas e miosinas se contraem, você tem a contração daquele sarcômero. Então, quando vários sarcômeros se contraem junto, você tem ali a sua fibra muscular contraindo. Se várias fibras musculares contraem, você tem o fascículo contraindo. Se vários fascículos se contraem, você tem o músculo inteiro contraindo. Então, é um processo em cadeia, é como se fosse um efeito dominó. Então olha aqui, eu estou olhando, pegando essa estrutura aqui, ó, do sarcômero, só a actina e só a miosina. Então essa miosina, ela tem uma estrutura chamada de cabeça, né? Essa cabeça da molécula de miosina, ela se conecta
a actina, uma vez que ela conecta, ela puxa. E quando ela puxa é como se fosse uma corda. Imagina aqui que a actina fosse a corda e a cabeça da miosina fosse a nossa mão puxando ela. Então ela se liga a essa estrutura e ela consegue puxar, fazendo com que esse filamento ele se contraia. Então ele reduza de tamanho. Aqui nós temos então o que nós acabamos de falar. Então nós temos o tendão que conecta a um determinado osso, o músculo que é envolvido por uma camada chamada de epimísio, tá? Esse epimísio então reveste toda a musculatura. E aí nós temos vários fascículos, tá? Esses fascículos são revestidos por uma camada chamada de perimísio, perdão. Então a camada que reveste todo o músculo é chamada de epimísio. A camada que reveste o fascículo nós chamamos de perimísio. E dentro desse fascículo nós temos várias estruturas que são as fibras musculares. Então essas fibras musculares são envolvidas por uma camada chamada de endomísio. Notem aqui que essa camada está espalhada por toda a célula, ok? E aqui nós temos os miofilamentos dentro das células musculares. E como é que ocorre o processo de contração? Eu vou falar para vocês como funciona, aí eu quero que vocês voltem nessa parte do vídeo. Eu vou dividir a nossa aula novamente em duas partes para que vocês consigam estudar com mais calma. Então peguem essa parte e assistam novamente para que vocês consigam captar como é que funciona ali o processo de contração muscular. Nós temos uma região no cérebro que ela é chamada de córtex motor. O córtex motor ele se liga a estruturas da medula espinhal e ali na medula espinhal essa célula vai se conectar a uma outra célula que em um conjunto de células vão formar o que nós chamamos de nervo. Esse nervo vai até uma musculatura, chegando lá ele se ramifica, ou seja, ele se espalha por toda a musculatura. Dessa forma ele atinge várias células musculares ao mesmo tempo. Então quando houver um sinal lá de cima do cérebro para que haja contração muscular, toda essa estrutura vai receber essa informação e todo o músculo vai se contrair de forma conjunta, ok? Então nós temos lá a informação descendo de lá do cérebro, chegando na medula. Na medula ela se ramifica formando um nervo. Este nervo vai chegar até o músculo, vai se ramificar. Notem aqui que nós temos o músculo bíceps, que é do nosso braço. E aí essa ramificação vai atingir várias células diferentes. Ela está atingindo várias fibras musculares diferentes. Uma ramificação em uma fibra muscular, outra em outra fibra muscular, outra ramificação em outra e assim por diante. Então várias fibras musculares são conectadas a essas junções que nós chamamos de junções neuromusculares. Então notem a estrutura menor que se chama sarcômero, ok? Esse sarcômero aqui nós vamos ter os filamentos de actina e de miosina. Uma vez que o sistema nervoso central mandar informação, ele vai liberar uma substância aqui chamada de acetilcolina, que nós chamamos de neurotransmissor. Esse neurotransmissor chamado de acetilcolina, ele vai disparar uma informação aqui e isso vai fazer com que a célula encha de uma substância chamada de sódio. Esse sódio entra no sarcômero, vai encontrar com uma outra substância, uma outra estrutura chamada de retículo sarcoplasmático, que está estocando cálcio. Esse cálcio estocado no retículo sarcoplasmático vai ser liberado e vai fazer com que a actina e miosina se encontrem. Isso vai formar a contração muscular. E para que haja relaxamento é gasto energia. Vou repetir. Então tem uma substância que é liberada pelo nervo,
né? Vai chegar lá nas fibras musculares através dessas células nervosas, e essa substância é chamada de acetilcolina. A acetilcolina vai fazer com que haja liberação de sódio, e esse sódio entre na célula muscular, fazendo com que uma outra estrutura chamada de retículo sarcoplasmático libere o cálcio. Então o sódio provoca a liberação do cálcio. O cálcio, ele vai chegar lá na actina e na miosina, vai promover o encontro dessas duas regiões. E a actina e miosina se encontrando, nós teremos a formação da contração muscular. Essa contração, ela vai ser então importante para que o músculo consiga se mover, ok? Então olha lá, essas estruturas se conectam umas às outras lá no sarcômero graças à presença do cálcio. E o cálcio só chegou nessa estrutura porque o sódio entrou na célula. E o sódio só entrou na célula porque a acetilcolina foi liberada e fez com que o sódio entrasse na célula. O sódio entrando na célula conseguiu fazer com que o cálcio fosse liberado, e o cálcio sendo liberado, ele se liga a essas estruturas, fazendo com que haja contração muscular. E é assim que há a nossa contração muscular, ok? Bom, vamos parar então por aqui essa etapa do vídeo. Eu quero que vocês assistam várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Se vocês tiverem dificuldades, procurem em livros a parte de junção neuromuscular e a fisiologia muscular. Fisiologia muscular estuda como que o músculo contrai, ok? Existem vídeos no YouTube também que ensinam ali o processo de contração muscular. Eu vou deixar disponível o link no nosso PDF para que vocês consigam assistir esses vídeos e entendam como que a contração da musculatura. Tudo bem? Então, até mais. A gente se vê no próximo vídeo ainda sobre o sistema muscular.